Bom dia, amigos. 24 de junho de 2025, 4 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, horário de Brasília, 10 horas da manhã na capital da Ucrânia. E durante a noite, a Rússia lançou 97 drones Shahed de várias direções, incluindo a Crimeia ocupada. A defesa aérea ucraniana neutralizou 78, meia dúzia 3, 63 abatidos e 15 bloqueados, tá? Vamos ver algumas notícias que saíram agora e depois eu mostro as baixas. O mundo foi informado de que o Pato Donald, né, na sua incansável busca para conseguir um Nobel da Paz, conseguiu um cessar-fogo entre o Irã e Israel. Ora, quem é que entende mais desse assunto? Alguém que está em Israel recebendo mísseis e sendo bombardeado, ou alguém que está do outro lado do oceano, tirando foto e fazendo pose lá no Salão Oval, ou jogando golfe? Esse Pato Donald não só é uma vergonha, como é um perigo para o mundo. Um ex-ministro de Israel alertou sobre esse cessar-fogo. O ex-ministro israelense Avigdor Lieberman critica duramente o cessar-fogo com o Irã. Uma conclusão dolorosa e amarga, disse ele. Em vez de rendição incondicional, o mundo entra em negociações difíceis, enquanto o Irã continua enriquecendo urânio, construindo mísseis e financiando o terror. Nada mudou. E ele está certo. Apesar aquele ataque tipo Hollywood, né? Ataque hollywoodiano sensacional, quem me garante de que era ali mesmo que se estava enriquecendo o urânio? Enriquecer urânio é uma coisa difícil, cara e trabalhosa, né? O urânio para fazer bomba atômica é urânio 235. Mas na natureza você só encontra o 238. E misturado no 238 tem um pouquinho de nada de 235, como às vezes tem até 234, que também não serve para nada. Então, o problema é, com uma série de produtos químicos e centrífugas, é conseguir tirar do 238 um pouquinho do 235 e ir juntando até ter os 90% de pureza que se precisa para uma bomba atômica. Com 5% de pureza, todo mundo tem para fazer energia elétrica, né? As centrais nucleares para que produzem energia elétrica é o 235 em 5% de pureza. Mas para bomba tem que ser 90%. E essas coisas são feitas secretamente. Se vocês viram aquele fabuloso local embaixo de uma montanha, túneis cavados, coisas cinematográficas, você imagina que isso pode ter no deserto e um monte de outros lugares secretos. Então, realmente, o ex-ministro Lieberman está certo. Não tem nada que se meter em fazer cessar-fogo. Tem que continuar lutando até conseguir uma rendição incondicional, porque com a rendição você então entra, assume o controle e aí vai procurar as coisas secretas. Pelo amor de Deus, esse Pato Donald não ensina bulufas e só fica atrapalhando o mundo. Falando de Ucrânia, olha que coisa interessante. O projeto piloto do 1º Batalhão Médico Separado está ganhando força.
O batalhão recém-criado, como uma unidade holística, é capaz de garantir a evacuação completa dos feridos e prestar assistência em uma seção designada da frente de batalha. Interessante, né? Toda vez que se fala em batalhão separado, regimento separado, é que ele funciona isoladamente, né? E não agregado a outras unidades. Então é um batalhão isolado, independente, né? Por isso é que chama de batalhão médico separado. Muito bacana. É o cuidado que a Ucrânia tem com seus filhos. Muito bem. Quanto às baixas, foram 1.200 soldados, um tanque, 7 blindados, 21 peças de artilharia, um lançador múltiplo de foguete, 198 UAVs, 12 mísseis de cruzeiro e 100 veículos de transporte de logística. Passamos agora à galeria de membros e, em seguida, as notícias do dia. Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. Eu não conheço o Diego Muguet, aqui do Rio de Janeiro. Mas o Coronel Gerson Gomes, um amigo meu muito querido, que mora nos Estados Unidos, comandou o CPOR do Rio de Janeiro, e depois, quando passou para a reserva, foi morar com a mãe lá nos Estados Unidos, o pai já falecido. Ele tem, acho que, um irmão também lá. E agora tem filha, a família está toda lá nos Estados Unidos. Aliás, está melhor do que a gente aqui. Então, o Gerson segue ele, para mim é um bom exemplo. Mas, na verdade, o artigo que eu vou ler agora foi mandado pela Manuela Coleman. É uma portuguesinha do Porto. E muito assídua no canal. Está sempre me mandando coisas, mandando mensagens, conversando comigo. E eu gostei muito desse artigo. Acho que vale a pena e eu vou ler para vocês. O dia em que o martelo desceu. Trump, o Irã e o fim do teatro geopolítico. O mundo acordou com os ouvidos unindo e os olhos arregalados. O que parecia bravata virou realidade. O que muitos chamavam de teatro virou impacto real. Donald Trump entrou na guerra. E entrou como só ele podia entrar. Sem pedir licença, sem pedir desculpa, sem jogar flores nas câmeras da ONU. Os Estados Unidos não pediram consenso e enviaram bombardeiros.
O Irã não teve tempo de responder, apenas de evacuar. A diplomacia morreu sufocada sob o peso de uma ogiva enterrada a 70 metros de profundidade. Esse não é um conflito entre nações. É um duelo entre realidades. De um lado, a civilização que ainda acredita em fronteiras, liberdade e sobrevivência. De outro, um regime teocrático que jura matar Israel, enforca mulheres e chama o apocalipse de projeto nacional. O Irã não estava construindo energia nuclear. O Irã estava afiando uma adaga radioativa para degolar a estabilidade do planeta. E a única coisa que impedia o corte era a hesitação ocidental. Até que Trump decidiu que hesitar já era colaborar. Enquanto a esquerda global choraminga por cessar-fogo, o martelo americano já caiu sobre Fordow, Natanz e Isfahan. E ninguém pôde dizer que não foi avisado. Israel gritou. Trump gritou mais alto. E o Irã, como sempre, subestimou quem não fala em código. Trump não joga xadrez com fanático. Ele derruba o tabuleiro. Putin vai discursar, mas não vai mover um dedo. Está atolado na Ucrânia, torcendo para os Estados Unidos gastar energia com Teherã. Xi Jinping vai emitir notas diplomáticas com papel reciclado, enquanto abastece cargueiros no Estreito de Malaca. A Europa vai lamentar em francês, sentada em painéis sobre a nova ordem multipolar. Mas o único botão que foi apertado foi americano. E olha, funcionou. A verdade que ninguém quer dizer é: o Irã, destruído, interessa a todos, menos ao Irã. Interessa a Rússia, que ganha fôlego no petróleo. Interessa a China, que assume o discurso de paz sem sujar os dedos. Interessa a Arábia Saudita, que se livra do vizinho barulhento. Interessa até o Ocidente anestesiado, que prefere guerra cirúrgica a terror nuclear. Só não interessa ao establishment progressista, que detesta a ideia de que Trump estava certo. E ele estava. Porque America First nunca significou deixe que o inimigo ataque primeiro. Significou elimine o inimigo antes que ele levante a cabeça. E é exatamente isso que começou a acontecer. Ainda não acabou. O Irã vai retaliar. Israel vai seguir avançando. E Trump já deixou claro que isso não é busca por cessar-fogo, é busca por vitória total. O que vimos foi só o primeiro grande golpe. O resto virá em ondas e o martelo ainda está no ar. O tabuleiro mudou. O tempo das bravatas acabou. Os drones de reconhecimento foram substituídos por ogivas penetrantes. O silêncio foi trocado pela fumaça de instalações em ruínas. Trump não encerrou a guerra. Trump abriu a porta para o capítulo onde ela finalmente será decidida. E, quando a poeira se levantar, porque ela vai se levantar de novo, a história vai lembrar. Foi preciso um homem odiado por diplomatas para dizer basta a um regime que há décadas sonha com a destruição do mundo livre. Essa é a verdade que ninguém quer escrever, mas que todo mundo, no fundo, já entendeu. Assinou Diego Muguet, aqui do Rio de Janeiro, Brasil. Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, né, disse que a segurança da Ucrânia é a nossa segurança. O novo míssil balístico ucraniano Sapsan pode atingir Moscou, afirma o chefe do gabinete presidencial, Andrei Yermak,
em entrevista ao The Times. O míssil, já utilizado em combate, carrega uma ogiva de 480 quilos, o dobro do poder de um ATACMS, e tem um alcance confirmado de 300 quilômetros, possivelmente até 500. Continuaremos surpreendendo nossos inimigos, acrescentou Yermak. Zelensky informou: obrigado pelo apoio firme e consistente à Ucrânia. Continuaremos a concretizar todo o potencial da nossa amizade e parceria. Discutimos esforços diplomáticos conjuntos, papel do parlamento na tomada de decisões políticas importantes, a unidade transatlântica e a pressão sobre a Rússia através de medidas restritivas na busca pela paz. Vemos os acontecimentos que se desenrolam no mundo e as ameaças que representam para nós. Agradeço as garantias de assistência contínua. Sou grato ao povo, ao parlamento, ao governo do Reino Unido pelo seu apoio inabalável e pelo fato de milhares de ucranianos se sentirem verdadeiramente em casa aqui. Tá aí uma foto que vocês não verão qualquer pessoa, né? Do lado do rei. Durante a visita ao Reino Unido, o presidente Zelensky se encontrou com o rei Carlos III no castelo de Windsor. Também estão previstas conversas com o primeiro-ministro Keir Starmer, porta-vozes parlamentares e tropas ucranianas em treinamento na Grã-Bretanha. Aliados da OTAN permanecem firmes. O caminho da Ucrânia para a OTAN é irreversível, afirma Hilt antes da cúpula. Ele também condenou os últimos ataques da Rússia a Kiev. Os neoconservadores estão de volta? A postura recente de Trump em relação ao Irã, ignorando os isolacionistas e se inclinando para a linha dura, pode indicar uma mudança. Se ele estiver ignorando a turma do fique de fora, isso pode abrir caminho para posturas mais duras em outros lugares, talvez até na Ucrânia. Mas, quer um conselho? Não conte com isso. O YouTube não vai gostar. Forças ucranianas da 34ª Brigada de Defesa Costeira realizaram um ataque aéreo a um posto de comando russo na região temporariamente ocupada de Kherson. Vejam que perigo. Militares ucranianos alertam que drones Shahed, que atacaram Kiev recentemente, estavam equipados com ogivas contendo um líquido viscoso e inflamável. Esses drones aprimorados representam um sério risco de incêndio. Juntamente com o primeiro-ministro Keir Starmer, Zelensky se encontrou e conversou com defensores ucranianos em treinamento no Reino Unido no âmbito da Operação Interflex. Graças ao apoio do Reino Unido, cerca de 58 mil pessoas concluíram o treinamento como parte da Interflex. O programa está agora em seu 3º ano, com 13 países se unindo ao esforço. Zelensky é grato a todos que ajudam o exército a se fortalecer. Juntamente com nossos parceiros, diz ele, continuamos a melhorar as oportunidades de treinamento para os militares. Em algumas semanas, nossos guerreiros concluirão seu treinamento e partirão para defender a Ucrânia. Estou confiante de que cada um deles demonstrará a mesma dignidade na linha de frente que demonstraram durante o treinamento no Reino Unido. Obrigado por seu serviço. A Rússia lançou um ataque com mísseis balísticos contra uma instituição educacional em Belgorod Dniprovsk, segundo a administração regional. O prédio foi destruído e membros do corpo docente
pode estar presos sobre os escombros. Felizmente, nenhuma criança estava presente devido às férias de verão. O presidente Trump está muito decepcionado com os últimos ataques russos à Ucrânia e insta ambas as partes a evitarem uma escalada, disse o embaixador dos Estados Unidos na OTAN, Matthew Whitaker. Quero me juntar a muitas vozes, tanto dos Estados Unidos quanto do mundo todo, condenando os ataques russos contra civis e expressando nossas mais profundas condolências às vítimas e às famílias de todos os afetados, incluindo um americano que foi morto recentemente em um ataque russo em Kiev. O presidente Trump declarou estar muito decepcionado com as mortes de pessoas no meio das negociações. Apelamos à moderação e instamos ambas as partes a evitarem uma escalada, disse durante uma entrevista coletiva. E assim, chegamos ao final de mais uma edição, na esperança de que dias melhores possam surgir, com mais paz e compreensão entre os povos. Infelizmente, os olhares do mundo continuam sobre o Irã. E com isso, a matança injustificada na Ucrânia continua. Putin vai se aproveitando de que, como todo mundo, toda a imprensa está de olho no que acontece entre o Irã, Israel e Estados Unidos, e assim ele fica mais à vontade para cometer os seus crimes. Agradecemos penhoradamente você ter doado alguns minutos do seu precioso tempo para nos brindar com sua audiência. O que pedimos em troca de nosso trabalho é que deixe o seu like, pois ele é muito importante para a proteção do canal, tão insistentemente punido pelas diretivas do YouTube. Se puder compartilhar com seus amigos, vai levar informações de qualidade para todo mundo, combatendo assim o mar de desinformação tão bem orquestrado pelos russos, com experiências em muitas décadas de propaganda. Aos membros do canal, o nosso muito obrigado, pois além do apoio com sua contribuição simbólica de R$ 2,99, ainda desfrutamos de um salutar convívio no grupo de WhatsApp de membros, com informações, notícias, principalmente da Europa, lar da maioria deles, mas também uma oportunidade da gente poder trocar e assistir imagens e vídeos proibidos pelo YouTube. Aos amigos que informam de que cidade estão participando, temos a galeria de abraço ao final de todas as edições. Basta nos informar a cidade e seu nome e o poderá ler no final dessa edição com uma música escolhida para lhe trazer um pouco de paz. Deixo aqui um abraço ao Carlos Caldeira, que sempre nos ouve de Salvador, capital da Bahia, e a todos os amigos e amigas. Que a esperança de um mundo mais justo e pacífico nos inspire a seguir em frente. E até amanhã, se Deus quiser.